Criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês, astronautas? Olha só o nosso cenário. Imagine, nós estamos dentro de um foguete e esse mês que está começando agora, é a nossa primeira lição de fevereiro, a gente vai falar sobre o lançamento do foguete. Nós vamos numa missão e nós seremos os astronautas dessa missão. E por falar em astronauta, você imagina só, garotinho e garotinha, o astronauta tá lá dentro daquele foguete, aquele negócio fechado, e eles devem ter uma série de coisas que eles precisam fazer para eles sobreviverem. E aí assim, não adianta ele ficar lá assim, ai, alguém tem que apertar o botão, alguém tem que virar o foguete. Não, o astronauta tem que ir e fazer. Para a própria segurança deles, eles têm que ter iniciativa. Isso aí a gente vai falar e aprender hoje sobre iniciativa. E aí, começa aprendendo isso, olha só. Iniciativa é ver o que precisa ser feito e fazê-lo. Ou seja, quando você vê que alguma coisa precisa ser feita, você não fica esperando outra pessoa ir lá fazer. Você vai e faz. A nossa história de hoje, antes da nossa história, vamos ver o nosso versículo que a gente vai, ao longo de todo o mês de fevereiro, memorizar. A gente vai repetir para memorizar e ele é muito legal. Ele está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, é a primeira parte do versículo, e eu vou ler aqui na versão NVI. Olha só que legal. Tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor. Sabe o que quer dizer esse versículo? Que não importa o que você esteja fazendo, se você está estudando, fazendo lição, arrumando o quarto que a mamãe ou o papai pediram, ou se você está brincando, não interessa. Tudo o que você fizer, você tem que fazer como se fosse para o Senhor. Olha que coisa séria isso, garotinho e garotinha. Então, vamos mais uma vez para vocês decorarem o versículo simples, olha só. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Colossenses 3, 23. Tem que pensar que a gente está oferecendo o que a gente está fazendo para o Senhor. Aí você está entendendo como é importante fazer bem feito, não é? Muito bem! Olha, voltando agora nos astronautas com essa história de iniciativa, né? Então eles veem o que precisa fazer e eles vão lá e faz. E nós também precisamos aprender a ter iniciativa. Então a gente tem que pedir para Deus nos ajudar a ver as coisas ao nosso redor que precisam ser feitas e aí a gente vai lá e faz. Mas faz que jeito? De todo o coração, como se a gente estivesse fazendo para Deus, para o Senhor. Olha só, Deus sempre teve um plano muito especial para o seu povo. E o seu povo, aí a gente está falando lá do povo de Israel, lá da Bíblia, né? Deus tinha um plano e esse povo dele prometeu ser sempre fiel e seguir os caminhos de Deus, não é verdade? Muito bem. E aí, vocês acham que eles foram sempre fiéis? Quem achou que não, acertou. Nem sempre eles foram fiéis e, na verdade, muitas vezes eles foram se afastando de Deus. E aí, numa certa época, Deus permitiu que exércitos inimigos levassem o seu povo, né, o povo de Israel, lá para o Império Babilônico e eles ficaram lá cativos, né, presos lá no Império Babilônico, que era muito longe da terra deles. Aí passaram-se mais ou menos 70 anos, olha só, 70 anos é bastante tempo, né? Aí algumas pessoas do povo tiveram autorização para ir lá para Jerusalém para reconstruir o templo, porque foi tudo destruído pelos exércitos inimigos, né? E aí, nessa época, imagina só, né? Depois de 70 anos, o povo judeu já tinha
uma vida, né? Eles já tinham se acostumado lá nesse novo lugar, lá na Babilônia, que na verdade agora já fazia parte do Império da Pérsia, né? Era um império muito poderoso. E tinha um carinha, né, que é o personagem da nossa história de hoje, chamado Neemias. E o Neemias, ele se tornou uma pessoa muito importante lá no Império Babilônico. Aí você deve estar se perguntando, por que será que o tio Enéas está com essa taça, esse copo, sei lá o que é isso, um vaso, né? Não, é uma taça, né? Uma taça, olha que bonita que é essa taça. Sabe por que eu tô com essa taça? Porque o Neemias, ele tinha o cargo de copeiro do rei. Copeiro do rei. Você deve estar pensando, copeiro? O que é o copeiro? É o cara que lava o copo? É o cara que traz o copo? Não é nada disso. Eu vou te explicar. O copeiro era uma pessoa que tinha que ser super de confiança do rei. Sabe por quê? Tudo que o rei ia beber e até comer também, o copeiro, ele experimentava antes. É para segurança do rei. Vai que alguém foi lá e colocou um veneninho para matar o rei. Já pensou? Aí, então, o copeiro, no caso aqui da nossa história, o Neemias, ele ia lá, experimentava o suco do rei, o refrigerante do rei, qualquer coisa que o rei fosse tomar, o Neemias experimentava. Eu acho até, né? Eu fico imaginando, se eu fosse copeiro, né? Eu experimentava uma coisa que o rei ia tomar, se estivesse muito gostoso, eu ia falar, ô rei, eu vou precisar tomar mais um pouco para experimentar melhor. Vai que tem veneno aí, né? Não sentiu o gosto. Você também ia fazer isso, né, garotinho? Hein, garotinho? Fala aí. Muito bem. O rei, então, confiava muito no copeiro, porque a vida dele dependia do copeiro falar se estava tudo certo e falava, rei, pode tomar, pode comer. E aí o rei fazia a sua refeição com tranquilidade. O Neemias, então, estava lá numa vida muito boa. Ele morava no palácio, ele era assim, ó, amigão do rei. Ficava lá só comendo e bebendo aquela comidaiada do rei, né? Mas o coração de Neemias estava sempre pensando, né? Ele sempre se lembrava da terra dele. E olha, nessa época do Neemias já tinham se passado mais de 150 anos que eles estavam isolados, que eles tinham sido levados como cativos lá para a Babilônia. E ele sempre pensando na terra natal dele, lá de onde o povo dele tinha vindo. E aí, um dos irmãos de Neemias, chamado Hanani, ele com um grupo de pessoas, teve autorização para ir lá para Jerusalém, lá para a terra deles. Quando eles voltaram, Neemias já quis saber as notícias de como é que estava Jerusalém, o templo, as pessoas. Ah, gente, e aí vocês não vão acreditar. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que está aqui no meu celular. No livro de Neemias, olha que chique que é o Neemias, tem até um livro da Bíblia com o nome dele, né? Foi ele que escreveu. É o livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 3. Eu vou ler aqui na versão NVI. Olha o que o Neemias escreveu a respeito disso. Falando, né, quando ele perguntou como é que estava lá a terra, as pessoas e tudo mais. Ó, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, né, lá na terra deles, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. Naquela época tinha uma questão que era assim, as cidades elas construíam muros, muralhas, né, muito fortes e altas em volta da cidade como proteção de povos inimigos. E tinham grandes portões, aqueles que a gente vê em filme às vezes, né, aquele portãozão de madeira que tem nos castelos e tal. A cidade era como se fosse um grande castelo assim, né? Que era para proteção. Então eles disseram que estava tudo destruído, muro destruído, os portões destruídos. E o Neemias, ele ficou tão triste,
que ele não conseguia nem comer, para vocês terem uma ideia. Tão triste que ele ficou de saber isso. Vou ler aqui o próximo versículo, que é o 4, ele falando, olha só. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele ficou tão triste, que chegou uma hora que o rei percebeu. Gente, ele estava triste, ele estava murcho, e ele estava sem comer, e ele não dormia. O rei percebeu que tinha alguma coisa errada e perguntou para ele, e ele contou para o rei tudo que ele tinha ouvido do Hanani, o irmão dele, com os amigos que tinham ido visitar Jerusalém. E aí, Deus encheu Neemias de coragem e de ousadia, e ele, após ele ter contado a história para o rei, ele pediu para o rei autorização para ele, Neemias, reconstruir a cidade e os muros lá de Jerusalém. Ele pediu para o rei que o rei escrevesse cartas para os governadores das terras, onde o Neemias teria que passar na viagem quando ele estivesse indo lá para Jerusalém, pedindo autorização para ele passar em segurança por aquelas terras. E ele também pediu uma carta que era para uma pessoa lá, que era o guardião do Parque Real, para que ele fornecesse para o Neemias e para aí o seu grupo a madeira que eles precisariam para usar lá na obra da reconstrução dos portões, dos muros e de tudo mais que precisasse. E sabe o que aconteceu? É lógico, garotinho e garotinha, Deus estava com ele, ele conseguiu autorização do rei, o rei deu as cartas e não somente isso, o rei deu tudo o que ele precisava e ainda mandou pessoas do exército e cavaleiros para acompanharem Neemias e o seu grupo nessa missão e ajudá-los a fazer o que eles tinham planejado. Aí o Neemias chegou lá. O Neemias, só vamos lembrar de uma coisa, né? O Neemias, ele estava lá, na sua vidinha, confortável, amigão do rei, comendo aquelas comidas boas, bebendo tudo lá. E aí, quando ele soube do estado de Jerusalém e das pessoas, ele não ficou esperando que outra pessoa fosse resolver. Não. Ele mesmo tomou a iniciativa. E aí ele foi lá para ele poder resolver a questão. Ele chegou lá, ele não contou nada para ninguém. Aí, né, teve um dia à noite, só vamos contextualizar um pouco aqui, né? A gente tá falando lá de não sei quantos mil anos atrás, né? Não tinha esse negócio de à noite, você sai na rua, tem o poste, a eletricidade, a luz, tudo bonito, iluminado, no parque você brinca, não é nada disso. Era escuro. Então ele saiu à noite, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ele deve ter saído com o celular dele, né? Com a lanterninha ligada, né? Tudo bem. Você já tá falando, ô tio, não tinha celular naquela época. É verdade, eu sei lá o que ele fez. Ele deve ter saído com umas tochas, né? Deixa eu apagar aqui. Ele deve ter saído com umas tochas, ele com a turma dele. E eles não falaram nada para ninguém, mas ele saiu, sabe para quê? Para dar uma volta em volta da cidade, para ele ver como é que estava o muro, os portões. E, gente, quando ele deu essa volta, ele percebeu que era uma destruição total. O muro era só um monte de coisas amontoadas, tudo quebrado, os portões queimados, aqueles buracões, qualquer pessoa podia entrar na cidade. Era tanto trabalho, tanta coisa para fazer que eles só conseguiriam com a ajuda de Deus. E aí, eu vou ler para vocês aqui de novo no livro de Neemias, lá no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, o que foi que o Neemias fez no dia seguinte. Então, Neemias capítulo 2, cadê aqui o 17 e o 18? Achei, olha só. No dia seguinte de manhã, então, ele reuniu lá os nobres, os sacerdotes, as pessoas lá principais, e ele disse assim: então eu lhes disse,
Vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse projeto. Então, Neemias, abençoado por Deus, ele tomou a iniciativa, reuniu as pessoas, contou para eles tudo que Deus tinha feito e como o rei tinha dado tudo que ele pediu. É lógico, porque Deus estava por trás disso tudo. E as pessoas se encheram de coragem para ajudá-lo nessa missão, que não era pouca coisa não, hein? Lembra disso, garotinho e garotinha? Uma cidade inteira cercada de muro e o muro destruído. Eles tinham que reconstruir tudo aquilo e os portões também. Então, o Neemias teve iniciativa. E vamos nos lembrar disso. Iniciativa é você ver o que precisa ser feito e fazer. É você não ficar esperando que outra pessoa faça. Foi o que o Neemias fez. Ele foi lá, tomou a iniciativa de ajudar, e é isso que você pode fazer, que eu posso fazer. Deus nos capacita para fazer as coisas. Então, não espere, presta atenção nisso, garotinho e garotinha. Não espere que outra pessoa faça o que precisa ser feito. Tome a iniciativa, faça você, siga o exemplo de Neemias. Vamos fazer uma oração? Vamos lá? Fecha os olhinhos, senta direitinho para a gente falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá o que nós precisamos para nós fazermos as coisas que precisam ser feitas. Nos ajude a enxergar, a ver todas as situações que nós podemos ajudar, que nós podemos ser úteis e que nós podemos mostrar o teu amor para as outras pessoas através das nossas atitudes. Não nos deixe ser pessoas acomodadas. Nos dê iniciativa e nos ajude a fazer aquilo que nós precisamos. E nos ajude também a confiar que o Senhor vai estar sempre nos ajudando, assim como o Senhor ajudou Neemias em sua missão. Em nome de Jesus é que nós oramos e te louvamos pelo teu grande amor por nós. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha. Não se esqueça, hein? Com a ajuda de Deus, como aconteceu com Neemias, tenha a iniciativa na certeza de que você vai conseguir fazer aquilo que você precisa. Neemias orou a Deus, pediu ajuda, Deus o abençoou e ele não ficou ali, olha, ele viu o que tinha que fazer, ficou esperando e orando, Deus, manda alguém lá arrumar o muro. Não, ele pediu para Deus e Deus o abençoou e ele conseguiu mobilizar as pessoas para ajudarem e a missão foi concluída. Olha que coisa bacana, e isso pode acontecer com todos nós. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!